Tá gravando, Anderson. Vai lá, para continuar. Eu posso começar do início? Acho que pode dar continuidade, né? Então, você que sabe, fica à vontade. Eu vou falar um pouco do início, pode ser? Ok. Pronto. Meu nome é Anderson. Primeiramente, bom dia, né? Eu sou Rodrigo Toledo. Bom dia, membros da banca examinadora. Meu nome é Anderson Ismael da Silva. Sou estudante da Campus, sou aluno do curso CIT, né? Da instituição da UFESA, né? No Campus Angicos. E hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, titulado como Aplicação da Biologia Genética para calcular rotas para a distribuição de terra. O meu orientador foi o professor Rodrigo Toledo. Bom, antes de adentrarmos na parte do trabalho em si, eu gostaria de falar um pouco do sumário. Bom, o sumário ele foi organizado para guiar de forma lógica, né, os principais eixos da pesquisa, desde a sua fundamentação teórica até os resultados práticos. A apresentação ela seguirá o seguinte fluxo. A gente começaremos pela introdução, onde eu falarei um pouco sobre o problema do caixeiro viajante, que é o TSP, na sigla em inglês, e sua relevância para a logística de entregas, destacando como os algoritmos genéticos surgem como uma solução inovadora. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos deste trabalho, né, que foi dividido em geral e específico. Aí, logo após, a gente falará um pouco sobre a metodologia, onde detalharei as etapas do projeto, desde a coleta de dados georreferenciados até a implementação do algoritmo no Python, né? E logo após, a gente falaremos um pouco sobre a interface do usuário, onde será demonstrado como o software foi desenvolvido e como ele permite a inserção simplificada de pontos de entrega e a visualização dos resultados. Logo após, a gente falará um pouco sobre os resultados, que serão apresentados com ênfase nos números, né, em questão de redução, né, onde será demonstrado um exemplo prático, onde a gente conseguiu uma redução de 10,8% da distância percorrida, né, em um caso real no campus da UFESA, além do tempo de processamento do software, né. E logo após, a gente falará nas sessões de distância otimizadas e rotavitárias, a gente mostrará uma comparação, né, onde eu evidenciarei os ganhos operacionais, como também demonstrarei a economia do trajeto analisado pela plataforma Google Maps. E, por fim, a gente falará um pouco sobre a conclusão, onde reforçarei a eficácia da solução proposta, suas limitações e oportunidades futuras. E, por fim, a referência, né? Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre o problema do caixeiro viajante. Para quem não conhece, o problema do caixeiro viajante, ele trata-se de um problema clássico de otimização combinatória, com aplicações diretas em logística, onde, em termos técnicos, né, ele consiste em encontrar a rota mais curta, do qual possa visitar vários pontos e retornar ao ponto de partida, né? Ele é um problema de alta complexidade, né? Ele é considerado um problema de alta complexidade computacional, especialmente devido ao seu crescimento exponencial com o aumento de pontos. Uma das aplicações desse problema é a otimização de rotas, no qual ela é importante para as empresas, né, de logística e distribuição, pois elas conseguem reduzir os custos e a eficiência nas entregas, né? Este trabalho em si, ele propõe uma solução para o TSP, utilizando o algoritmo genético como uma solução, pois é uma técnica de inteligência artificial inspirada na evolução natural. Os algoritmos genéticos, eles foram inspirados na teoria de Charles Darwin, onde ele observou que os membros mais adaptados, né, têm mais chance de sobrevivência e reprodução. Os algoritmos genéticos, eles podem aplicar esses princípios
na otimização de problemas complexos. Tanto, como um exemplo, na natureza, a seleção natural atua como subgênese, enquanto na computação eles podem atuar sobre parâmetros que representam as soluções potenciais. E assim como a teoria, na biologia, os conceitos de biologia, né, os componentes dos algoritmos têm como ação a população inicial, que é uma diversidade genética de uma espécie, a função de aptidão, que é considerado o FIS, né, onde tem uma pressão seletiva do ambiente, e nos operadores genéticos, a instituto tem como si a seleção por torneio, que é uma competição por recursos, e o crossover, que é uma recombinação, que tem como reprodução sexuada, né? E a mutação, que ocorre variações aleatórias no DNA. O problema do nosso trabalho ele surgiu com a seguinte pergunta: como otimizar rotas de entrega utilizando o algoritmo genético para reduzir custos e tempo, melhorando a eficiência logística? De início, a gente não conseguiu saber, assim, como resolver isso do início, né? Aí a gente começou a adotar outros tipos de ações. A gente resolveu fazer o quê? Do início, a gente teve a ideia de implementar um software, né? Foi desenvolver uma ferramenta prática, que no caso é o software, que pudesse aplicar o algoritmo genético para calcular rotas de otimização. A solução, e a gente queria testar se a solução não pudesse ficar apenas no campo teórico, mas que ela fosse também projetada para ser usada por gestores logísticos, transportadoras ou até mesmo pequenos, como é que eu posso dizer, pequenos comerciantes, né, que precisam planejar entregas diárias. Algumas diferentes ações que a gente resolveu implementar também no software foi outros tipos de métodos, né? Porque várias empresas utilizam métodos manuais, como planilhas, né? Para gerar, fazer a organização das rotas, enquanto que o nosso sistema ele conseguiu automatizar a busca pela rota mais curta, economizando tempo e recurso. E nos objetivos específicos em si, né? A gente resolveu documentar, onde a gente primeiro documentamos todo o processo de implementação, desde a escolha dos operadores genéticos até os critérios de parada. E uma das aplicações foi a validação no código, né, em um cenário real, onde o campo GeoFESA, em Angix, né, que foi considerado um modelo de experimento, onde a gente conseguiu mapear 17 pontos estratégicos, como almoxarifado, restaurante, universidades, laboratórios e vários outros, né? Onde a gente pudemos testar e simular os tipos de rotas, né? De entregas reais, e adotamos abordagens práticas, do qual revelou desafios inesperados, como a necessidade de ajustar peso, né? Para a distância, em vias de diferente acesso. E uma das demonstrações da eficácia foi a comprovação, né, da eficiência do sistema, porque em testes reduzimos a distância percorrida em até 15% em comparação com rotas não otimizadas, e para isso isso foi bom, entendeu? Porque para uma empresa com uma frota de 10 veículos, isso significaria uma economia de centenas de quilômetros por mês, né? Que é um ganho tanto econômico e ambiental para as empresas. Na metodologia, né, a gente resolveu utilizar um trabalho aplicado, que era a pesquisa em resolver um problema, né, de otimização, que em vez de apenas focarmos na teoria, a gente utilizou a implementação do software e foi desenvolver o programa funcional que pudesse ser utilizado na prática. E os algoritmos genéticos, né? Porque são métodos de otimização e busca, né? Que utilizam a tecnologia inspiradas na evolução natural
e ajuda a encontrar soluções eficientes. E nos levantamentos de dados, a gente utiliza uma coleta de dados de localização geográfica, onde a gente mapeamos coordenadas reais, né, de pontos no campo da UFESA, e pegamos as distâncias coletadas no Google Maps e implementamos essas distâncias na memória do código e adicionamos na matriz de distância, onde foi criada uma tabela, né, com distâncias em todos os pontos essenciais para calcular o algoritmo. E uma das ferramentas que a gente utilizou no nosso trabalho foi o Python, né, por ser uma linguagem de programação flexível e por conter inúmeras bibliotecas científicas. E a gente utilizou a biblioteca DEEP, né, que é a biblioteca especializada em algoritmos evolutivos, que facilita a implementação, tanto de programação evolutiva como vários outros tipos, né, até de combinações. E a gente resolveu também implementar no software uma interface simples e intuitiva, onde o software foi projetado para ser fácil de usar e o usuário só precisar selecionar os pontos de entrega e o sistema calcular a melhor rota automaticamente. E dos operadores genéticos em si, a gente utilizou a seleção, né, que ela consegue escolher as melhores rotas para reproduzir, o cruzamento, que ele foi utilizado para combinar partes das rotas diferentes para gerar novas soluções, e a mutação, onde ela foi importante para introduzir pequenas mudanças aleatórias, onde pudemos evitar soluções repetitivas. E os testes foram realizados, né, no campus da UFESA, no entorno do campus da UFESA, e utilizamos pontos reais de entrega, né? E para selecionar os métodos de critérios de parada, né, para o código não ficasse no loop infinito, a gente adotamos os seguintes critérios, que foi 500 gerações, né, que é um número máximo de interação que o código pode gerar, e as 10 gerações sem melhorias, para que não houvesse progresso e o sistema encerrasse em si. Aí está um exemplo da interface do nosso software, né, onde, no contexto do nosso trabalho, a gente fez um desafio, né, onde a gente criou um probleminha em que um integrador poderia visitar todos os pontos, né, todos esses pontos no menor trajeto possível, retornando até a garagem, como está representado na imagem, onde o usuário selecionou os números, né, desejados, separados por vírgula, e logo em seguida ele adicionou o ponto de partida, que foi a garagem. Logo em seguida, a gente obtemos os segundos resultados do nosso experimento, que foi que foi um tempo considerável, para 0,6 segundos, né? E a questão e a comparação entre elas, porque da distância não otimizada foi de 4,6 quilômetros, enquanto que a distância não otimizada foi de 4,1 quilômetros. E isso ocorreu uma redução de 10,8%. E isso demonstra que a eficácia no algoritmo logístico para pequenos trajetos sendo ideal para universidades, né? São ideais para universidades, ou até mesmo os centros urbanos compactos. E uma rápida execução pudesse permitir, né, e replanejar os tipos de rotas em um tempo conforme a necessidade, né? E a economia que obtemos foi de 500 metros por rotas, o que poderia representar uma redução significante, né, para os custos operacionais ao longo do prazo, né? Bom, aí o código em si, ele gera essa tabela para o usuário, onde ele seleciona todos os tipos de pontos e as distâncias que foram calculadas e coletadas no Google Maps e utilizadas na matriz de distância. E logo em seguida, a matriz, ela
como é que eu posso dizer? Ela mostra o custo em metros, né? Que foi utilizado entre cada ponto. E o algoritmo testou 18 combinações de rotas, o qual está representada na imagem, e escolheu a rota mais curta, que foi do caso da garagem, aí logo em seguida o restaurante, aí o almoxarifado, o ginásio e assim sucessivamente, totalizando uma redução de 490 metros, 4.090 metros, corrigindo. Comparando a rota não otimizada, que foi a de 4,6 quilômetros, a gente economizou 500 metros. Isso foi muito satisfatório, porque demonstrou que o programa ele encontrou sim um caminho mais curto, né? Economizando um tempo e o combustível ideal para poucos endereços. E aí está logo em seguida a gente utilizou os valores que o código, que o algoritmo em si, ele gerou as rotas e a gente testou no Google Maps, né? Onde a diferença entre os valores, né? Como está representado, acho que vocês já se atentaram, que a distância em si a distância total foi de 490 metros, enquanto que no Google Maps ele apresentou uma distância de 4,1 quilômetros. Essa diferença entre os valores, ela não significa em si que ocorreu um erro nos dados, né? Mas reflete ajustes comuns em análise de otimização, pois isso pode ser uma questão de arredondamento, né? Um arredondamento simples para facilitar a interpretação, também pode ser uma hipótese, ou ou até mesmo o algoritmo em si pode ter reduzido a distância total para 400 metros, mais ou menos, ao eliminar textos redundantes. E, por fim, alguns pequenos ajustes também poderia ser adotado do pós-cálculo, né? Pois para corrigir a margem de segurança ou critérios operacionais que também possa justificar as variações mínimas. Portanto, a discrepância é esperada e não compromete em si a validade dos resultados. E na questão do campo habitário, né, a gente conseguiu analisar, e se compararmos as duas imagens, observamos que a distância otimizada ela foi muito, a distância que o código, que o software gerou, as rotas, foram bastante eficientes em questão do tempo e distância. Se analisarmos bem, a distância otimizada ela foi de 55 minutos, enquanto que o caminho habitário ele foi de 1 hora e 2 minutos, tendo uma margem considerável, né? E assim como também a distância. Nos resultados em si, né, o algoritmo apresentou eficiência na questão de problemas de pequena e média escala, né, reduzindo uma média de 15% de distância e um tempo de cálculo inferior a 1 segundos, né? Porém, seu desempenho ele poderia decai significativamente quando aplicado a mais de 20 pontos, que é uma das limitações que o código apresentou, né? Devido às limitações já também influenciadas da memória do Google Colab e as restrições técnicas causadas pelo aumento excessivo, né? No tempo de execução e o consumo de recursos em conjuntos maiores, onde os resultados indicam que a solução, né, para cenários com números modelados de pontos mais requer adaptações ou ambientes mais robustos para problemas complexos, além da escolha de métodos que devam considerar esse equilíbrio entre eficiência e escalabilidade. E na conclusão do nosso trabalho, né, o trabalho comprovou a eficiência dos algoritmos genéticos, né, na otimização de rotas, com o software apresentado recursos rápidos e para cenários de pequena e média escala, como já foi falado antes, mas a solução ela demonstra um potencial para aplicações práticas e logística,
na questão da distribuição, pois oferece rotas otimizadas de forma eficiente. No entanto, podemos observar também que ocorreu limitações no desempenho conforme aumenta o número de pontos, e principalmente devido à conexão estável, a restrição da memória em ambientes do Google Colab, né, da plataforma que a gente utilizou. E outro fator relevante é a dependência de conexão estável, porque com a internet para a execução do código, e entre aspectos podemos indicar, embora a solução que seja mais viável para problemas da escala moderada, que seria sua aplicação em cenários mais complexos, o qual requeria adaptações técnicas ou infraestrutura mais robustas, né? No qual o estudo abre caminhos também para futuras melhorias no sistema, visando maior escalabilidade e desempenho em si, né? Para trabalhos futuros, foram adotadas medidas, né? A gente utilizou, seria bom incorporar medidas de distância mais realistas, né? Do qual pudesse analisarmos o tempo de viagem e o consumo de combustível. Também a questão da implementação offline, né, que seria uma boa hipótese, e o uso de outras linguagens, tipo a linguagem C ou Java em si, né, para melhorar o desempenho em cenários com grande volume de dados. E, por fim, o desenvolvimento de uma interface gráfica mais amigável poderia ser utilizada no software, utilizando a biblioteca como um folio, que seria muito importante, né, para o usuário visualizar os tipos de rotas em um mapa. E aí está referências da onde que a gente conseguiu tirar o nosso trabalho, né, a construção do nosso trabalho. E, por fim, queria agradecer a todos pela atenção, né, e pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Espero que os resultados e discussões tenham sido relevantes para demonstrar o potencial dos algoritmos, né, genéticos e na otimização de rotas, assim como suas limitações práticas, e é isso. Fica à vontade para qualquer pergunta ou contribuições, né? E muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Agora bora comentar, né, pessoal? Quer comentar primeiro, Francisco, Magistério? Chico, que é do ramo, inicia e eu complemento. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, professor Rodrigo. Obrigado, Anderson. Né? Daqui a pouco eu mando para vocês as minhas considerações, tá certo? Anderson, no arquivo eu senti falta de você colocar os resultados que você falou no seu trabalho, tá? Você tá vendo aí, meus comentários estão sempre ao lado direito, tá certo? Em vermelhinho, para vocês verem. Tem comentários tipo assim, veja direitinho o formato da UFESA. Vou dividir minha fala em 2 momentos, tá? Primeiro forma e depois conteúdo. Vou fazer só 3 perguntas, prometo que não mais que isso. Anderson, vocês têm data para entregar correções, né? Você vai defender agora e tal, então tome cuidado. Se você achar que o que eu falei não está relevante, não coloque, tá? Converse com o seu orientador e só coloque o que precisar. Eu acho que essa fonte está diferente, está errada. Eu acho que o formato do artigo da UFES é outro, tá? Mas é só você copiar e colar, a biblioteca tem um formato direitinho, dê uma olhada, tá certo? Tem alguns probleminhas só de português, bem poucos, tá? Mas já anotei no trabalho, já vai para você, tá? Uso de voz passiva, tal, não sei o quê. Então, eu tenho, assim, minha primeira pergunta é o seguinte, o que é para você interface do código? Você botou esse nome, para mim não faz sentido. O que é interface do código? Porque era só para explicar um pouco da questão de como seria a interface para o usuário visualizar. Eu já disse a resposta aí, tá vendo? É interface com o usuário, não interface do código. Isso. Entendeu? Você não colocou o link do Colab, eu senti falta. Eu ia até citar isso agora.
Porque assim, eu estava fazendo um repositório no GitHub e até tinha comentado com o professor Rodrigo que deveria ser colocado sim, né? Só que eu estava vendo se era questão de rodapé ou se eu colocava de referência normal. Coloca como uma nota de rodapé com o link para o Colab. Porque o GitHub pode... Não precisa você está fazendo 2 trabalhos, né? Não precisa colocar no GitHub, basta o link do Colab. Se alguém, você bota no Colab, você remove a restrição de compartilhamento e deixa para todo mundo ver. Então, porque o seu trabalho vai ficar público, né? E aí não necessariamente você precisa ter um login da UFESA para ter acesso ao seu Colab, né? Por que eu falo isso? Você sabe que eu sou de quebrar as coisas, né? Então eu queria quebrar seu software. Que você responder a pergunta não está no seu trabalho, porque com 20 pontos ele quebra. Como é que você chegou nesse número? Porque à medida que eu fui testando, né? Uhum. Eu fiz uma arma de teste e quando selecionei 25 pontos, eu não sei se foi por conta, como eu falei, eu acho que foi por conta da limitação da memória do Google Colab, porque quando eu selecionei 20 pontos de entrega, mais de 20 pontos no caso, né? Quando eu selecionei mais de 20 pontos na memória do software, ele apresentou dados imprecisos. Além, claro, de vez em quando ele dava bugs. Aí eu fiquei analisando e digo, rapaz, isso pode ser ou a questão da memória, que em si estava bem alta, do Google Colab, ou a questão do algoritmo genético em si, né? Porque à medida que você vai selecionando ponto, ele vai crescendo exponencialmente. Às vezes a biblioteca ela tem limitação, tá? E aí no Colab ele mostra aquela barrinha, as 2 barrinhas, né? CPU e RAM. O que é que, assim, a recomendação do professor Maristela que ele vai dar, eu já sei, né? Publicou um artigo. É necessário que você me diga, eu fiz uma arma de teste, como foi? Como foi esse teste? Porque você tem que dizer, eu testei com 10, com 5, com 10, com 20, com 25. Com 25 deu pau. Deu o que pau? Aí você bota um gráfico dizendo, o consumo de RAM aumentou tanto, o consumo de CPU aumentou tanto. Você não vai fazer isso agora, porque você não tem tempo para você entregar o trabalho até, eu acho que é dia 5 pelo calendário, tá? Você tem que entregar tudo. Ainda tem o negócio do repositório que mudou esse semestre. Tá? Então, eu senti falta disso no finalzinho, né? Seus resultados, sua discussão de resultados aqui, você executou e faltou o mapa. Eu acho que a sala do professor Maristério não é perto do Vovó ID, acho que é a casa dele, né, Maristério? No print que você me mostrou no teste. Eu ia até comentar sobre isso também, né? Porque na hora que eu fui incluir a minha sala aqui, eu não sei por que cargas d'água ela ficou lá na Vovó ID. Você mora lá, né? Eu não moro lá, não. Não? Eu quis marcar minha sala aqui na UFESA mesmo. Não, eu acho que houve algum erro que jogou minha sala lá para a Vovó ID. Independente disso, Anderson, coloque o print, é muito importante a diferença que você fez, né? Porque lá nos pontos tem latitude e longitude, né? Do Google Maps. E aí o Google Maps só vai até 10 pontos, não vai mais. Já se perguntou por quê? Eu acho que por conta da questão da biblioteca em si, ou alguma limitação No em Google si. Maps é porque ele não aguenta mais de 10. Ele usa o algoritmo por baixo, o algoritmo de Dijkstra, provavelmente, que é o algoritmo para medir distância, né? E aí, com mais de 10 pontos, ele dá pau se você for rodar no browser. Né? Mas tem uma outra pergunta. Você usou uma consideração. É função avaliadora de aptidão, função objetivo, função fitness ou função de avaliação? Qual delas? Tipo assim, nos artigos em si falava função de aptidão. Nos artigos que eu li falava sobre função, porque ia tendo distinção na palavra certa. Porque em artigos falava sobre a função de aptidão e outros falavam sobre a função de avaliação, que ambos são a mesma coisa, né? E a função objetiva já é como é que eu posso falar, um subconjunto da função de aptidão. Como está representado assim, minha recomendação é use um nome só. Você usou vários. Escolhe um e usa. Porque são conceitos diferentes. Eu trabalhei com isso no doutorado, tá?
a gente usava fitness function na biblioteca fitness, né? Que é função objetiva. A função objetiva é um subconjunto da função de aptidão, né? Que eu tenho todos. Tem o crossover, tem aquelas histórias que você faz no cromossomo. Mas minha recomendação é, deixa homogêneo. Escolhe uma e usa ela para o trabalho inteiro. Nem que esteja errada, porque fica homogêneo, porque senão você mistura conceitos. E no trabalho está misturado, tá? Tá E certo. tem outra coisa, é em torno da UFES. Você usou em torno, não é em torno da UFES. Em torno da UFES só tem mato. O muro e mato. Né? No entorno não tem nada, é dentro da UFES. Né? Em torno da UFES tem os bichos, os calangos, tá? Então é dentro da UFES, beleza? No mais, você testou 500 gerações, mas ele convergiu com 18. Por que 500? Tem lá no seu slide. Peraí. No seu slide tem. Bom, eu utilizei as 500 porque seria bom testar com quantidades maiores. Eu pensei assim, entendeu? Mas, ó, depende da quantidade. Se vocês quiserem fazer com 25, 30, é a critério do usuário. Mas eu resolvi utilizar com mais, porque Pois daí eu queria poderia testar. ter muitas possibilidades. Porque daí teria muitas possibilidades de teste e ela veria só as melhores. Então, é isso, esse tipo de teste com algoritmo genético, o mais fácil é usar a biblioteca, o mais difícil é ponderar a convergência com o tempo que ele demora, com a quantidade de pontos. Então, eu queria fazer teste, converja com 10, converja com 50, com 100, com 500, com 1000, com 20 pontos, com 50 pontos. Aí vamos ver, porque às vezes, quando você botou no Colab, pode ter dado pau isso, você botou 500 gerações, se você tivesse botado 50 e 50 pontos, tivesse convergido sem usar tanta memória. Tá? Mas você não vai ter tempo de fazer isso. Fica a minha consideração que bote isso de uma forma que seja fácil para o seu leitor entender. Testei com tanto, deu esse resultado, esse tempo e esse tempo de execução, esse uso de memória e CPU. Que aí eu sei onde é que ele está convergindo, porque convergiu com 18. Né? Não precisa de 500. Está lá no seu slide. E o seu slide não está no seu trabalho. E aí, bom, decida com o seu orientador até onde vocês vão botar por causa do tempo que vocês têm. Né? Porque ele vai entrar de férias também, que eu sei. Né? Ele tem férias, mais ou menos. Né? No mais, obrigado, gente. Se você vai ler, considere que eu não fui grosseiro com você, só fui incisivo. É uma sentença, olha, mudei isso, tá certo? No mais, obrigado. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. E boa sorte, Ana, nas suas próximas, nos seus próximos cursos que você vai fazer, o curso que você vai fazer, você disse que é computação e tal, né? E valeu. Muito obrigado pela participação, pelo feedback. Muito bom ter um especialista na área, mano. Tá? Muito bom mesmo. Que é isso. Eu tento. Obrigado por participar. E, Maristério, se quiser comentar um pouco, boa vontade. De primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar participando dessas bancas, né? Essa não é exatamente minha praia, né? Como é a praia do Chico. Eu navego em outros mares, né? Mas, de qualquer forma, eu fiz umas considerações também aqui no trabalho, inclusive eu vou mandar, Anderson, não sei se você teve acesso, provavelmente sim, tem um template que é próprio para dizer exatamente aquela questão, que eu fui exatamente nesse ponto que o Chico colocou, né? A fonte, né? Está muito grande, aqueles tópicos, né? Tudo lá. Eu fiz umas considerações aqui, eu vou mandar para você. A sua apresentação ficou muito mais claro que o próprio artigo, né? Por exemplo, eu senti falta desses gráficos seus, é importantíssimo que o leitor tenha para poder ver essa comparação, né? Do método tradicional e do método otimizado, né? Então, é importante que você coloque esses gráficos, né? Para ficar mais claro, né? E também, você desenvolveu um software, como é que é o nome do software que você desenvolveu? Eu não tenho nem nome de software. É só a aplicação de algoritmo genético para calcular a rota, só. Porque, já que foi desenvolvido, era interessante você dar um nome para esse software, né, que você desenvolveu, né? Tudo tem que ter seu nome, né? O marketing. É dessa natureza, né? E a questão aí teve o comentário da história lá da minha sala, né? Que eu vou até verificar aqui como é que faz essa correção, né? Tem que trazer lá da ID para cá, né?
para poder ficar mais otimizado, né? E como o próprio Chico tinha colocado também, é interessante, que é uma das coisas que eu sinto falta aqui na nossa universidade, é o pessoal não aproveitar esses trabalhos, né? Que você desenvolve tempo para desenvolvê-lo, né? Tempo e cabeça, e é interessante que a gente procure publicar esses trabalhos, né? E sempre convidar a banca e a banca dar suas contribuições para que a gente publique o máximo de trabalho possível, né? Tanto é interessante para vocês como para a própria universidade que a gente publique esse tipo de trabalho, né? E minhas considerações basicamente são essas, né? E alguns detalhes do texto lá que eu vou mandar diretamente para você, para a gente não ficar aqui prendido a pequenos detalhes. Então, meus parabéns, seu Anderson, você demonstrou aí muita tranquilidade na hora da apresentação, parecia um profissional já, né? E o trabalho está bem escrito, né? Só precisa corrigir esses pequenos detalhes que a gente, da própria apresentação, que com o template vai lhe ajudar bastante. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, professor. Agora eu queria pedir licença do pessoal que está assistindo, que... Rodrigo, tem alguma... O senhor quer perguntar à plateia ou pergunta depois se alguém tem alguma consideração? Alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta para Anderson? Eita, foi-se embora. Professor, licença. Na verdade, o computador dele travou, mas ele está aqui do meu lado. Ah, tá bom. Mas desculpa. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho? Tirar alguma dúvida? Pode pisar. Alguma sugestão? A banca é pública. Está aqui para abatinar. Então, gostaria, então, agora realmente de pedir licença pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre o trabalho. Eu, Marcelo e o professor Francisco. E antes da gente sair, né, eu sugiro que todos vocês voltem, marquei um tempo aí de 5 minutos, mais ou menos, para a gente fazer a foto oficial da defesa, né? O pessoal abrir a câmera para a gente fazer um print e ficar oficializado com esse documento. Podia até, se fosse na volta mesmo, né? Certo. Então, podia deixar o pessoal aí, a gente queria outra sala, Rodrigo? Pois é, tanta gente. É mais fácil. Acho mais fácil. Deixa todo mundo aí, a gente volta daqui a pouco. Isso. Melhor. A pessoa tem que usar a cabeça também. Calma aí. Voltamos já, tá, gente? Fiquem aí. Olá, pessoal. Discutimos sobre o trabalho, tá? E decidimos aprovar o trabalho, tá? Claro, ainda precisando ainda dos comentários, dos ajustes, mas, no geral, o trabalho está muito bom. Parabéns. Eu convido o pessoal a abrir suas câmeras, quem puder, né, para a gente fazer um print de tela e fazer o registro da defesa, né? Mostra o teu trabalho também, Anderson. A apresentação. É o trabalho dele aí, ele está mostrando. Gilmara, Itaécio, Wesley. Esse Wesley é aquele do Flamengo, não? Não. Peraí, só um minuto. O Júlio Luiz, a Caroline. Racismo, enfim. Por isso